para você que está participando do Empretec Summit Brasil 2020, o primeiro encontro virtual do Empretec promovido pelo Sebrae. Para os que já são empretecos, é sempre bom reencontrar vocês. E se por acaso você ainda não é empreteco, o Empretec é o principal programa de formação de empreendedores do mundo, desenvolvido pela ONU a partir de uma pesquisa de professores da Universidade de Harvard, e hoje aplicado em mais de 40 países, inclusive o Brasil, onde o Sebrae é responsável pela gestão e desenvolvimento do programa, com grande destaque no cenário internacional. Eu sou o Renato Santos, trabalho com o Empretec no Brasil e outros 25 países, e nesse vídeo vou conversar com você sobre uma das características de comportamento trabalhadas no Empretec, a persuasão e redes de contato. O Empretec já alcançou mais de 500 mil empreendedores no Brasil e no exterior. E o diferencial do programa é justamente ter sido pioneiro em abordar e desenvolver o lado comportamental dos empresários. Durante muito tempo se acreditou que para empreender era necessário conhecimento técnico específico. Mas a história mostra que o que faz os empreendedores é principalmente a sua maneira de enxergar o mundo e agir para transformá-lo. É nisso que o Empretec impacta, na sua maneira de enxergar a sua própria realidade e na forma como você age sobre ela. Como é que isso acontece? Aquela pesquisa que eu mencionei teve como foco identificar as principais características de comportamento de um grupo representativo de empresários de sucesso, de ramos, culturas e até de países diferentes. Ter um grupo tão diverso significa que as características comuns a ele tendem a ser universais e funcionar para qualquer tipo de empreendimento. Essa pesquisa isolou então as 10 características de comportamento empreendedor, as CCS. Essas características resumem o jeito, a forma de trabalhar dos empresários mais bem-sucedidos que usam essas CCS naturalmente no seu dia a dia. É importante destacar, o empreendedor não se comporta desse jeito porque ele tem sucesso, é o contrário. Ele tem sucesso porque pratica o comportamento empreendedor. É como um atleta que treina para uma competição. Quanto mais você pratica esses comportamentos, mais treinado você fica e mais eles se tornam parte do seu jeito de ser, deixando você mais preparado para situações empresariais de todos os tipos. As CCS são divididas em 3 grupos. As de realização, que se referem a comportamentos voltados para a construção de resultados. As de planejamento, com comportamentos voltados para a visualização do futuro que você quer construir. E as de poder, que se referem a comportamentos voltados para a influência e a potencialização das suas ações através de outras pessoas. Nesse vídeo, nós vamos abordar uma das CCS de poder, a persuasão e rede de contatos. No início do negócio, ela pode não parecer tão importante, porque muitas vezes essa é uma decisão que você toma sozinho. Mas ela é imprescindível quando você começa a trabalhar e quer crescer. Se você é ou sonha se tornar um empreendedor, você provavelmente já ouviu que o caminho é difícil e cheio de obstáculos. Mas à medida que você for crescendo, a vida empresarial se torna menos complexa e mais prazerosa. A CCE de persuasão e rede de contatos é justamente o aditivo para acelerar esse crescimento. Você vai usá-la com seus sócios e empregados, mas também com seus clientes, com seus fornecedores e até com seus concorrentes. E se você souber fazer isso bem, vai conseguir destravar o seu potencial mais rapidamente e encontrar um caminho mais limpo para o crescimento. Mas como é que é isso de usar a CCE? Como é que você pode desenvolver a característica empreendedora de persuasão em rede de contatos? As CCEs, na verdade, são competências, ou seja, são habilidades necessárias para alcançar um determinado resultado. E se uma competência é formada por um conjunto de habilidades, quais são então as habilidades para que você desenvolva essa CCE, essa competência de persuadir os outros e de construir redes de relacionamento? Cada uma das 10 características do comportamento empreendedor é composta de 3 comportamentos. Se forem praticados rotineiramente pelo empreendedor, vão levar ao desenvolvimento da competência. E assim, se você quer aumentar a sua competência de persuasão em rede de contato, você precisa praticar os comportamentos empreendedores que formam essa característica. Vamos ver quais são eles. Primeiro, utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros. Utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos. E age para desenvolver e manter relações comerciais. Existe uma situação muito famosa que diz que nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Ou seja, a gente é um reflexo da maneira como a gente age. Isso significa que, se você praticar mais os comportamentos de persuasão, vai se tornar automaticamente uma pessoa que é naturalmente mais persuasiva. Daqui a pouco, nós vamos abordar cada um dos comportamentos da CCE de persuasão em rede de contatos, inclusive com exemplos de uma empreendedora muito bem-sucedida que está aqui comigo e que aplica essa competência nos seus negócios. Mas antes, eu quero te convidar a refletir um pouco sobre essa expressão persuadir e construir redes de contato. O que significa e por que ela é tão importante?
Se a gente olhar para a história e enxergar como as empresas funcionavam antigamente, nós vamos ver que essa competência sempre fez diferença, principalmente na hora de vender, de convencer seus clientes a escolherem seus produtos ou seus serviços. Mas a verdade é que antigamente, com as empresas mais verticais, ou seja, se encarregando mais de todas as etapas do seu processo de funcionamento, de fabricação, e com uma estrutura mais hierarquizada, quer dizer, com uma distinção mais forte entre os níveis de decisão e de execução dentro do negócio, o nível de interação das empresas com parceiros no fornecimento dos produtos não era tão forte. E com a separação clara entre chefes e subordinados, a necessidade de convencer sua equipe das suas ideias não era tão importante, bastava mandar. Mas à medida que o tempo passou, nós chegamos ao momento atual, em que o trabalho colaborativo se tornou um diferencial de sucesso, e no qual aproveitar as atividades, as ideias e a criatividade de todos os membros da equipe, ou até de outras empresas, se tornou uma vantagem competitiva muito importante. Por tudo isso, a habilidade de saber persuadir e construir redes de relacionamento vem se tornando um diferencial cada vez mais forte dos empreendedores. E se isso é verdade hoje, será que também vai continuar valendo amanhã? A pergunta é, desenvolver a competência de persuasão em rede de contatos também vai ser importante para o futuro, quando o uso da tecnologia para reuniões à distância, negociações via mensagem de texto, voz e outras ferramentas que a gente ainda nem imagina, quando essas coisas vão estar valendo? A resposta é que sim. Por mais tecnológico que o mundo venha se tornar, a verdade é que os negócios ainda são uma atividade essencialmente humana e, aliás, uma das poucas que ainda só os humanos podem fazer. Por isso, o comportamento vai continuar sendo chave para alcançar o sucesso. E a importância de se saber relacionar, persuadir e convencer será cada vez maior. Então, agora que a gente já entendeu que a competência de persuasão em rede de contatos vem se tornando e vai se tornar cada vez mais importante para o sucesso empresarial, vamos analisar um pouco o significado da própria expressão. Você já pensou um pouco no que significa persuadir? Persuadir significa convencer. Quando você persuade alguém, na verdade você convence essa pessoa. No contexto empresarial, o objetivo de convencer alguém é obter dessa pessoa uma ação ou decisão a favor do que você espera. Pode ser a compra de um produto ou de um serviço, a redução de preço em um insumo, uma autorização para construir, para usar um equipamento ou realizar um evento, por exemplo. E o que é a rede de contatos? Uma rede de contatos nada mais é que um grupo de pessoas que está predisposto a decidir ou agir a seu favor. Imagina, por exemplo, que você precisa alugar um veículo utilitário, como uma caminhonete, para transportar mercadorias para outra cidade. E precisa disso hoje para atender o seu cliente. Se você procurar uma locadora de veículos, vai precisar se cadastrar, apresentar a documentação, talvez pagar antecipadamente, e o tempo que você vai gastar para isso pode inviabilizar a entrega no prazo que o cliente pediu. Mas se, por outro lado, você tem um amigo que tem esse tipo de veículo, ou ainda melhor, se esse amigo é o dono ou gerente da locadora, provavelmente você vai poder conseguir o veículo emprestado ou alugado com apenas um telefonema. Seria muito mais fácil. Nesse caso, o seu amigo está na sua rede de contatos, um grupo de pessoas predisposto a te ajudar quando você precisa. Essas são pessoas que já interagiram com você antes e desenvolveram um bom relacionamento pessoal ou profissional, e que, por isso, tendem a te apoiar com mais boa vontade ou atenção quando você precisar no futuro. E é assim que agem os empreendedores. Eles investem no desenvolvimento de redes de contato poderosas a longo prazo, para que possam contar com o apoio de pessoas que estão predispostas a ajudá-los em todos os tipos de situação. E com isso, como eu falei, a vida fica muito mais fácil. Bom, a gente falou do que é persuasão e do que é rede de contatos, mas ainda não falou de como desenvolver, como adquirir isso. Entender como construir uma grande rede de contatos é simples. Um dos princípios fundamentais para fazer isso é um ditado bem conhecido, que é o "é dando que se recebe". Os empreendedores costumam investir nos seus relacionamentos, ficando disponíveis e ajudando as pessoas no que elas precisam. Não só porque isso é gratificante do ponto de vista pessoal, mas também para que eles possam contar com esse mesmo tipo de ajuda quando precisarem. Por isso, para poder contar com o apoio de outras pessoas quando você precisar, é importante se fazer disponível para ajudar quando elas também precisarem. E como é que a gente desenvolve a capacidade de persuadir? Na verdade, existem 7 diferentes bases de poder que ampliam a sua capacidade de persuadir outras pessoas, dependendo da situação em que você está e da pessoa com quem você está lidando. Algumas são mais aceitas socialmente, outras são mais prazerosas de se trabalhar, outras são consideradas mais legítimas, mais aceitas, e algumas nem são tão agradáveis, mas todas elas são úteis.
Elas são, primeiro, a personalidade. Quando você convence outra pessoa graças ao seu carisma pessoal, seu calor humano, ou a sua capacidade de seduzir o outro, no sentido de quebrar a resistência e obter da outra pessoa a colaboração que você precisa. É o uso do seu charme pessoal. E acontece, por exemplo, quando você aborda um diretor de uma grande empresa em um evento, e mesmo que conversando com ele ou ela por poucos minutos, consegue estabelecer uma conexão e marcar uma reunião na semana seguinte, por exemplo. A outra base é a ligação, a segunda. Quando você convence outra pessoa porque você tem uma conexão com alguém que para ela é importante. Por exemplo, se você quer muito fazer uma proposta de negócio para uma multinacional que tem escritório na sua cidade, mas a secretária do diretor nunca retorna as suas ligações. Se você tem um grande amigo que é próximo do diretor ou da diretora, ele pode mandar uma mensagem para arranjar a reunião para você. A pessoa nem sabe ainda do que se trata, mas aceita te receber em consideração ao amigo dele ou amigo dela. A terceira é o conhecimento. Quando você tem uma habilidade que é importante para outra pessoa. Por exemplo, se você é um especialista em tecnologia, você pode persuadir uma empresa cliente a usar um determinado tipo de linguagem de programação de um aplicativo, já que você tem um conhecimento técnico que a equipe da empresa não domina. A próxima é a informação, quando você sabe de algo que é relevante para outra pessoa. Por exemplo, se você ouviu de um representante do governo que uma nova estrada vai ser asfaltada e aberta da sua cidade para uma região qualquer do interior. Nesse caso, você pode persuadir um amigo que investe em imóveis a comprar um terreno naquela região pelo potencial de se valorizar. E talvez você possa até mesmo se associar a ele para que vocês invistam juntos nessa nova oportunidade. Depois, a gente tem a posição. Quando você possui um cargo que tem prerrogativa de decisão sobre o trabalho de outras pessoas. Essa é muito comum e muito bem aceita. Por exemplo, o diretor define os objetivos e os projetos que os seus gerentes devem seguir. A próxima, a sexta, é a recompensa, quando você consegue o apoio de outra pessoa com a promessa de um benefício ou prêmio caso o resultado seja alcançado. Por exemplo, você pode prometer à sua equipe uma viagem internacional que vai ser sorteada entre os vendedores se a meta do ano for batida. E por último, a gente tem a coerção, o contrário da recompensa, mas usando o mesmo mecanismo. Quando você consegue o apoio de outra pessoa pela ameaça de uma punição se o resultado não for alcançado. Por exemplo, você pode estabelecer que o vendedor da equipe que tiver o menor resultado de vendas no ano vai ser demitido. Nós temos a tendência de achar que bases como a ligação são inapropriadas, que estão associadas a coisas como corrupção, como os políticos que fazem negócios entre amigos, ou que bases como a coerção são ruins, porque as pessoas podem se ressentir ou se magoar, já que ameaças abusivas podem prejudicar os relacionamentos. Mas, no entanto, a base de ligação é a que a gente mais usa quando a gente está lidando com entes queridos. Você não deixaria seu filho ou filha de 7 anos aceitar um convite para dormir na casa de um amiguinho, a não ser que conheça bem os pais dele. Isso é ligação. E a base de coerção é mais comum nos relacionamentos institucionais com o poder público. Você, por exemplo, não paga os impostos da empresa com atraso, porque se você fizer isso, vai receber uma multa e vai ficar impedido de fazer negócio por causa da certidão positiva. Por isso, a gente precisa entender que todas as bases de poder são importantes para aumentar sua capacidade de persuasão. E os bons empreendedores usam todas elas e tendem a mudar de uma base de poder para outra com muita facilidade. Nós já falamos bastante sobre essa CCE de persuasão em rede de contatos, mas como é que a gente pode fazer então para entender na prática? Para fazer isso, hoje eu tenho aqui comigo uma convidada muito importante. Ela é a Águida Oliver, uma empreteca de Brasília que fundou a Meu Mecânico, uma oficina mecânica especializada no público feminino. A ideia nasceu justamente de uma situação em que a Águida não foi bem atendida por um mecânico como cliente. Nós vamos ver nesse vídeo que vai passar agora uma reportagem sobre a Águida, feita pela apresentadora Mônica Nóbrega para o portal Viver em Brasília. O fato é que a oficina mecânica é ambiente masculino. Mulher que não entende muito de carro, insegura, muitas e muitas vezes quando vai usar esse tipo de serviço é enganada. Foi o que aconteceu com essa, Meu Mecânico, que é Prêmio Nacional Sebrae de Mulher de Negócio. Águida, foi enganada? Fui enganada em 2008 por um mecânico, gastei um absurdo por 1 hora de serviço e depois disso eu resolvi estudar um pouquinho só para entender mesmo o funcionamento do meu carro. E me apaixonei assim pelo universo automotivo, pesquisei, fiz uma pesquisa de mercado pelo Sebrae e fiz plano de negócios, vi que era viável e acabei abrindo meu negócio 2 anos depois disso. E abriu com cara de mulher. Com cara de mulher, bem personalizado mesmo. O seu público aqui, usuário, a maioria é mulher, e os homens vêm dizendo o quê? 70% hoje do meu público são mulheres. E os homens que nós atendemos, eles gostam muito do ambiente, por nós tratarmos eles de forma diferente, tratarmos do carro como se o carro fosse nosso. Então ele gosta muito desse cuidado, até porque é um bem, né? Tem muita gente que tem o carro como um bem maior. E é. Então a gente tem muito esse cuidado e a gente continua tratando desse carro depois. Os homens que trabalham aqui,
reconhecem o poder do conhecimento das mecânicas ou desdenham? Assim, a gente brinca muito, eles ainda brincam muito com a gente, mas confia no nosso trabalho. Nós temos mecânica mulher aqui, nós confiamos muito no trabalho dela, o trabalho dela é muito bem feito. Eu me sinto honrada em trabalhar aqui, é aprender sobre carros a cada dia. É trabalho de homem, mas é de mulher também. Homem cozinha, mulher também, mulher mexe com carro. Às vezes a gente é até melhor que eles. É muito gratificante. Eu sou cliente da Meu Mecânico há quase 3 anos e tenho muita satisfação. Eu e meu esposo já tivemos outros carros e a gente sempre traz aqui e sempre é muito bem atendido, recebido. Todas as vezes que eu trago meu carro aqui, sempre é solucionado o problema. Dia de terça-feira você pode usar um espaço aqui do Meu Mecânico como salão de beleza. Mais um mimo feminino. Isso mesmo, nós tratamos a nossa cliente assim, de colocar no colo mesmo. Na terça-feira a gente tem a TPM, que é a Terça para Mulheres, onde a gente tem um cuidado especial aqui dentro da oficina e acredito que até o final de junho a gente vai ter um salão fixo mesmo. Águida, agora conta pra gente aqui, pras mulheres que vivem num ambiente muito feminino, como é que é trabalhar e ser gestora de um ambiente classicamente masculino? Olha, a gente ainda sofre muita discriminação, ainda tem, até por parte de mulheres mesmo. Às vezes ainda discriminam a gente pelo trabalho. Mas eu acho que conhecimento é a base de tudo. E a gente faz muito isso, a gente pesquisa, nós estudamos, nos reciclamos. Eu acho que isso é muito importante. E conversar claramente com o cliente é o que dá mais força pra gente, porque o cliente acredita no nosso trabalho. E você acha que esse pensamento, essa postura pode estar em todas as outras profissões, incluindo cooperativas, por exemplo? Em todas as profissões. Independente do que você faça, além de você fazer bem feito, você tem que fazer bem feito, agradar seu cliente e fazer o que gosta, né? Faça com amor, você vai fazer bem feito. E é com amor que a gente encerra essa entrevista. Agora eu estou aqui com a Águida, que além de todos os prêmios que o vídeo mostrou, foi indicada em 2020 como finalista do prêmio Women in Business Awards da ONU Mulheres, da UNCTAD e do World Investment Forum. Para você ter uma ideia da dimensão, mais de 50 países participaram dessa premiação, que acontece a cada 2 anos. Ela é oferecida em todos os países que têm ou já tiveram contato com o Empretec. E como eu falei, existem mais de 500 mil Empretecos no mundo. A Águida é a única brasileira entre as 10 finalistas em 2020. Nesse momento em que nós estamos no Empretec Summit, o resultado da premiação ainda não foi divulgado, mas só de estar entre as 10 finalistas, a Águida já é motivo de orgulho para todos os empreendedores e empreendedoras brasileiros. E aí, Águida, tudo bem? Oi, Renato, tudo bom? Tudo jóia, que bom ter você aqui hoje. Estou muito feliz de saber que você é uma das 10 finalistas do Women in Business Awards. Você é um exemplo de empreendedora que criou seu próprio negócio a partir de uma ideia original, que inclusive nasceu de uma situação que você mesma viveu. Mas o caso da Meu Mecânico é ainda mais importante, porque você inovou em um mercado que trabalhava da mesma forma desde sempre, desde que as oficinas foram criadas. Foi realmente uma percepção fora da caixa e que, sem dúvida, te qualifica como uma empreendedora. Mas hoje, a gente vai falar de uma CCE em que as mulheres costumam ser muito mais talentosas que os homens, que é a capacidade de persuasão e a habilidade de construir redes de contato. Conforme eu expliquei, para desenvolver a competência, é necessário praticar cada um dos comportamentos. E para a gente entender melhor as situações em que eles podem ser praticados, eu vou pedir que a Águida nos dê um exemplo, nos conte uma situação em que ela praticou cada um deles na empresa dela. Águida, o primeiro comportamento é esse. Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros. Conta pra gente uma ocasião em que você usou alguma estratégia deliberada, proposital, para influenciar as outras pessoas. Renato, a primeira estratégia que eu usei assim na Meu Mecânico foi justamente tentar trazer mulheres para a oficina. E como que eu fiz isso? Contratando mulheres para ser mecânica. Não foi fácil e não é fácil encontrar mulher nessa área de trabalho. As mulheres hoje ainda têm uma dificuldade muito grande de se especializar na área. Como eu não encontrei na época, lá em 2010, uma mecânica mulher, eu precisei trazer uma pessoa que só tivesse a coragem e a vontade de aprender. Eu mesma, já formada em mecânica, junto com outras pessoas dentro da oficina, especializamos essa mulher para atender outras mulheres já com a mão na massa mesmo, como mecânica. Isso trouxe muita clientela feminina para a gente, que era o nosso objetivo, e acredito que deu muito certo.
Muito bom, Águida, obrigado. É sempre importante lembrar, uma estratégia deliberada é algo intencional que você planejou com o objetivo de convencer as outras pessoas, como a Águida fez nesse exemplo, em que ela formou um time de mecânicas mulheres para poder convencer as mulheres a se tornarem clientes da oficina dela. Agora, nós temos o caso do segundo comportamento, que é utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos. Você pode compartilhar conosco uma situação em que você usou uma pessoa-chave como um veículo, um agente para alcançar alguma coisa que você queria? Trazer mulher para a oficina mecânica foi um trabalho bem maior do que eu achei que ia ser. Eu precisei mesmo encontrar outras pessoas, fiz uma parceria em salão de beleza, onde tem um público já feminino, e nós fizemos a parceria para que, quando eu fizesse uma revisão no carro da cliente na oficina, eu pudesse propor para minha cliente passar o dia, por exemplo, no salão. Então, enquanto eu cuidava do carro dela na oficina mecânica, ela ia ser cuidada no salão. E essa parceria trouxe muita credibilidade, tanto para o parceiro, como para o nosso cliente. Ótimo, Águida. Outra história muito interessante. Também é importante destacar aqui que a palavra utilizar vai no sentido de tornar útil e não de se aproveitar negativamente de outras pessoas. Como a Águida mostrou no exemplo dela, os dois lados aí saíram ganhando com a situação, tanto ela quanto a proprietária do salão de beleza, que foi a pessoa-chave que ela utilizou. E agora a gente vai ao terceiro comportamento. Age para desenvolver e manter as relações comerciais. Águida, você pode nos descrever uma situação em que você agiu dessa forma na sua empresa? Eu dou mecânica para mulheres, curso de mecânicas para mulheres, palestra de mecânicas para mulheres. E nosso primeiro evento, segundo evento na minha mecânica, eu consegui colocar 4, 5 mulheres lá e não entendia, não sabia como fazer para poder chamar mais atenção de mulheres vir para assistir essa palestra de mecânica para mulheres. Então, eu procurei uma amiga minha, que dava também palestra de relacionamento para casais, já conseguia reunir um bom público feminino, então eu propus a ela unirmos para fazermos essa palestra juntas. Porque ela já conseguia unir essa quantidade de pessoas, eu precisava dessa quantidade já reunida para entrar com a palestra de mecânica para mulheres. Então, a gente fez esse evento, todo ano eu consigo fazer esse evento na minha mecânica, trazer as mulheres para a oficina e assim ela entender um pouquinho mais do seu carro, não precisando virar uma mecânica, só mesmo para entender a linguagem do carro. Muito bom, Águida, obrigado. Como a gente pôde ver nessa situação, a capacidade de combinar esforço e trabalhar junto foi positiva para as duas partes, tanto para ela quanto para a especialista em relacionamento. Aliás, eu acho que os homens é que precisavam dessas duas palestras combinadas, né? Mas é por isso que a capacidade de persuadir é tão importante para o sucesso nos negócios. Bom, chegamos ao final desse nosso vídeo sobre persuasão em rede de contatos para o Empretec Summit Brasil 2020. Mas eu quero te lembrar que, além desse vídeo, ainda há outros 9, um para cada uma das 10 CCEs. Além disso, no Empretec Summit você vai encontrar palestras e painéis com grandes nomes do ambiente de negócios no Brasil e espaço para que você possa fazer rodadas de negócio com outros empresários, networking com novos contatos e até mesmo avaliar o seu próprio perfil empreendedor e saber como é que está o seu nível de desenvolvimento de cada uma das 10 CCEs. Águida, eu quero agradecer a sua participação nesse vídeo comigo e parabenizar você pela sua trajetória de sucesso e de superação na construção do meu mecânico. Como consultor do Empretec aqui no Brasil, quero te dizer que todos os Empretecos brasileiros estão torcendo por você na final do Women in Business Awards, mas que todos nós já estamos orgulhosos de ter você como uma das 10 empreendedoras de pequenos negócios com maior destaque em todo o mundo. Parabéns e muito sucesso! É isso então, pessoal. Um abraço, até a próxima. Bons negócios e sucesso!